Muitos de nós temos uma interpretação sobre a coragem, acreditando que corajoso geralmente são aquelas pessoas que enfrentam outras pessoas ou situações que nós interpretamos e entendemos que não temos coragem. Desde criança, nós aí estamos a olhar os nossos pais, tios, avós, observando eles fazerem atividades que a criança não tem idade e nem capacidade para realizar e fazer, e nós crescemos com aquele olhar de admiração e pensando como que o pai, como que a mãe, o avô, o tio, o padrinho é corajoso. E crescemos aí, nessa educação e cultura dos super-heróis, onde nós estamos lendo histórias, assistindo filmes, muitos de nós que crescemos lendo gibis, que não é dessa época, que não é da formação dos jovens dessa época, mas os super-heróis estão aí nos cinemas e na televisão. E quando nós estamos na frente da tela lendo um pequeno livro de história que retrata a história de um super-herói, a nossa imaginação, que é tão fértil, nós nos colocamos no lugar desse super-herói, imaginando ter esse poder que eles têm, o quanto eles são corajosos e o quanto nós poderíamos mudar o mundo com esses poderes que eles têm. E é um grande equívoco, porque a verdadeira coragem não é essa de ter poderes, porque nós sabemos que esses poderes não são reais, não fazem parte da realidade do Espírito, porque o verdadeiro poder do Espírito é exatamente aquele poder que Jesus demonstrou, que é a caridade, que é a humildade, que é a simplicidade, que é o perdão, que é a solidariedade, que é a fraternidade. Aquele espírito que estiver construindo dentro de si essas virtudes, ele se torna sim um espírito poderoso no sentido do desenvolvimento e da evolução moral e espiritual, porque nós não temos capacidade nem condições de trazer dentro de nós esses poderes criados pela imaginação de tantos escritores. Aí a gente percebe dentro das nossas relações que a palavra coragem, ela está equivocada também quando nós convivemos com pessoas estúpidas, agressivas, pessoas autoritárias demais, pessoas que gostam de ofender, de humilhar, de mostrar a sua autoridade, entre aspas, sobre os outros. E muitos estamos convivendo com pessoas assim, dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes um chefe, um coordenador, um diretor autoritário, arbitrário, muitas vezes um pai muito autoritário, que nos trata de forma ofensiva. E nós vamos guardando essas experiências dentro do coração, esperando que essa pessoa vivencie uma experiência onde que nós pensamos, e a grande maioria diz, colocá-la no lugar dela. Aí, quando alguém não suporta mais, essa pessoa explode e fala um monte de coisas para este homem, essa mulher, que seja da família, seja do ambiente de trabalho, e nós ali atrás estamos torcendo para que aquela pessoa possa dizer tudo, e depois, nos bastidores, nós vamos dizer para essa pessoa, seja o filho, seja o irmão, seja a mãe, seja o pai, seja um colega, e dizer: como que você foi corajoso, você disse o que a pessoa precisava ouvir, colocou ela no lugar dela. E esse é o grande equívoco da coragem que nós entendemos. Joana de Ângeles, ela começa a mensagem dizendo assim: se tens coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que nos chegam nas diversas situações do dia a dia. Olha essa primeira frase que ela coloca: se tens coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que nos chegam diariamente ou no dia a dia. Por que parecer covarde? Por que ter coragem para parecer covarde? Exatamente porque na sociedade em que nós estamos vivendo, corajoso é aquele que parece que é o forte, que é o superior, que é o inteligente, que é aquele que diz coisas e faz coisas enfrentando os outros.
quando nós não revidamos as ofensas, as humilhações, as pessoas que estão à nossa volta dizem o que Joana de Ângeles diz: você foi covarde, você deveria ter revidado, você não deveria ter aceitado o que te falou, o que te fez. E aí as pessoas começam a nos tratar com palavras pejorativas, de humilhação, querendo nos diminuir, porque não revidamos uma ofensa, uma humilhação, uma perseguição. E Joana de Ângeles vem nos convidar: se temos coragem de parecer covardes, não revidando as agressões que nos chegam no dia a dia. Por quê? Importa o que os outros estão pensando da gente ou o que Deus está enxergando dentro de nós? O que é mais importante? O que as pessoas estão falando sobre nós ou o que Deus está enxergando? Que eu estou fazendo aquilo exatamente que Jesus nos ensinou: perdoar 70 vezes 7 vezes, amar os inimigos, quando nos ofendem, quando nos bate na face direita, ofereçamos o que? A outra face, a esquerda. Mas qual de nós que temos coragem de viver assim? Qual de nós que conseguimos ouvir uma ofensa, uma humilhação, uma perseguição, receber um tapa e permanecer sereno, tranquilo, sorrindo? Nenhum de nós temos esse potencial moral dentro de nós. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo é muito forte dentro de nós. O orgulho que não permite que a gente seja corajoso, o orgulho que impede, o egoísmo que impede que nós consigamos permanecer serenos, tranquilos, com um sorriso não apenas nos lábios, mas dentro dos nossos corações. Joana de Ângeles diz assim também: se lutamos com brava decisão íntima para refrear os impulsos primitivos que teimam em dominar a nossa intimidade. Quando Joana de Ângeles diz: se nós estamos lutando com brava decisão íntima para refrear esses impulsos primitivos, os impulsos primitivos são o quê? Os atos do egoísmo, do orgulho e da vaidade, que estão muito presentes dentro da nossa intimidade. Mas quando Joana de Ângeles coloca a palavra primitivo, a gente volta o quê? Nos dinossauros, no homem da caverna. Aí a gente volta para a gente e vai falar: mas eu não sou primitivo. O primitivo é o homem da caverna, é um dinossauro. Mas o que Joana de Ângeles está querendo dizer é o predomínio do instinto nas nossas escolhas e decisões. Porque os homens das cavernas, os animais, o que predominava e predomina ainda dos animais é o instinto. Porque o instinto preserva o quê? A vida deles. Se nós pisarmos no rabo de um gato, de um cachorro, automaticamente ele se vira para trás para morder quem está ameaçando a sua vida. Uma cobra, ela só ataca quando ela se sente ameaçada. É o instinto que faz com que ela reaja desse jeito. Mas qual que é a diferença dos animais entre nós? Nós somos homens, mulheres inteligentes. É o que nos diferencia dos animais. Os animais não têm inteligência como nós temos. Então, o que isso quer dizer? Que Deus nos deu a inteligência para que nós possamos utilizar essa inteligência nos momentos de tomar a decisão, que é o uso do livre-arbítrio. Então, quando eu estiver passando por uma situação difícil, independente se ela seja física, moral, espiritual, psicológica, eu sou um ser inteligente, eu tenho que usar o quê? A inteligência. E usar a inteligência é o quê? Pensar antes de decidir. Os animais não pensam, os bichos não pensam, eles usam o quê? O instinto. Um cavalo só dá um coice em alguém se ele se sentir ameaçado, aí ele vai dar um coice. Um animal só vai querer morder outro ou um ser humano se ele se sentir ameaçado. Mas como que explica aqueles momentos que nós vivenciamos no lar?
porque este é um mundo de provas e expiações, e as pessoas com as quais nós convivemos, elas estão o tempo todo, ou numa boa parte do tempo, desafiando a nossa intimidade. Mas por que desafiando, irmãos? Porque as reencarnações, elas são de provas ou de expiações. Sendo de provas ou de expiações, dentro do nosso lar, no ambiente de trabalho, no lugar em que a gente vive, as pessoas que vamos conviver são almas que nós temos débitos com elas, ou elas têm débitos conosco. E quando encontramos alguém que, mesmo que nós não venhamos a saber que no passado nós matamos ou nos mataram, que nos traíram ou que nós traímos, no nosso inconsciente nós temos algumas rusgas ou alguma coisa em relação àquela pessoa. É o comportamento dela que nos incomoda. E dentro do lar, nas relações de irmão, de marido e esposa, ali no casamento, existem essas dificuldades de relacionamento. Às vezes a gente chega do trabalho ou no final de semana, explode ali alguma coisa, surge aquela discussão e a pessoa começa a falar um monte de coisa do passado que aconteceu, ofendendo, humilhando. A gente vai segurando até o momento que a gente não aguenta e explode. Por que a gente explode? Porque nós estamos usando o instinto. Aí nós sentimos necessidade de quê? De defender a nossa moral que nós não temos. Porque o orgulho e o egoísmo está sendo atingido. Aí nós revidamos, também humilhando, ofendendo, contando um monte de coisa para essa pessoa do que ela fez no passado e de como ela é. Vira o quê? Um inferno a relação e a discussão. Mas como somos espíritas, ainda imperfeitos, depois que isso passa, a gente cai em si e pensa: o que eu fiz? Não é isso que eu estou aprendendo com a doutrina espírita, não é isso que eu estou aprendendo com Jesus. Aí a gente volta lá na pessoa e fala: me perdoa o que eu fiz com você, não era eu estava de cabeça cheia, não sei por que eu falei aquelas coisas para você, me perdoa. Aí a gente faz uma reflexão sobre esse comportamento. Esse comportamento é um comportamento de um espírita, de um cristão? Não. De chegar e dizer: me perdoa, não era eu não queria dizer isso. Qual que é a proposta que Jesus nos trouxe? Do amor. E da doutrina espírita? Da autotransformação pelo autoconhecimento. Quando eu digo essa frase de que não fui eu não queria dizer aquilo, eu estou mostrando que eu não me autoconheço, não estou interpretando o Evangelho de Jesus e nem a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita e Jesus vem nos convidar o quê? A assumir a responsabilidade e não a culpa. Quando eu assumo a responsabilidade e eu discuti com alguém, bati boca, ofendi, humilhei, eu vou chegar para essa pessoa e vou dizer com responsabilidade e maturidade: me perdoa o que eu fiz, você viu que eu não estou bem, eu preciso de ajuda. É colocar o egoísmo e o orgulho por terra, porque o egoísta e o orgulhoso, ele não vai pedir ajuda, ele vai continuar com ar de superioridade. Não era eu que estava fazendo aquilo. Se eu digo isso, se não era eu, quem que era? Foi o Espírito que incorporou em mim. Então a situação é muito pior, porque foi que eu estou dando vazão para obsessores usarem a minha energia para perseguir outras pessoas. Então a situação é muito mais grave. E o espírita e cristão consciente, ele vai chegar e dizer isso: me perdoa, eu não estou bem, você viu o que eu fiz, eu preciso de ajuda, e você é uma pessoa que eu amo muito e que me ama, me ajude a mudar isso em mim. Eu estou me esforçando, eu estou tentando. Isso é o que Joana de Ângeles diz: se tens coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que nos chegam no dia a dia, estamos fazendo o quê? Estamos mostrando o quanto estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, quando eu reconheço que eu preciso de ajuda. E quem vai me ajudar? Aquelas pessoas que estão próximas de mim, porque é com elas que Deus permitiu com que eu convivesse, é com elas que Deus me convidou para reencarnar, e nessa reencarnação, como em todas, sair daqui melhor do que quando eu entrei. Nessa situação de ofensa, de humilhação, nós sempre contamos uma história
de uma alma que no mundo físico foi um modelo de pacificação, de paz e de proposta de amor, que é Gandhi. Gandhi nasceu no final do século XIX, viveu no século XX. Ele, depois de formar-se em Londres, porque a sua família era de uma família rica da Índia, formou-se em Direito, voltando para o seu país, que ainda estava sob o jugo e o poder da Inglaterra. Ele percebe que seu povo vivia em sofrimento atroz sob o jugo dos ingleses, e ele começa uma tarefa de transformação, onde ele gostaria de libertar a Índia do jugo britânico para que o seu povo tivesse liberdade. E ele começa isso de forma pacífica, sem violência. Existe um filme que conta a história dele, para quem quiser conhecer, vale a pena assistir. Nós não vamos contar a história dele. Tem livro que conta muito bem a história dele, que é uma história muito bonita e emocionante. Mas o que nós queremos trazer aqui de Gandhi? Na época em que o seu país não estava livre ainda do jugo britânico da Inglaterra, Gandhi, o seu país era dividido por castas. Então existiam lugares que ele podia ir e que outros poderiam ir, como praças, como lanchonetes, mercados e tantas outras coisas públicas. E certa vez, Gandhi estava andando numa praça, e essas praças eram cuidadas por guardas indianos ou britânicos, e esse guarda abordou Gandhi, questionou ele: você não pode andar por aqui, a sua casta não te permite. Gandhi tinha 1,5 metros de altura, magrinho, pequeno, miúdo. Este guarda devia ter 1,80 metros de altura. Quando este guarda o aborda, ele simplesmente olha para o guarda. O guarda olha para ele e diz: como que você é abusado, e lhe dá um soco. Gandhi cai no chão, levanta-se e olha novamente para o guarda. O guarda olha para ele e lhe diz: como que você é abusado, e dá outro soco no Gandhi. E Gandhi cai no chão novamente, levanta-se com dificuldade, provavelmente já sangrando, e olha novamente para o guarda. E o guarda fala: meu Deus do céu, você é muito abusado mesmo. E ele dá um terceiro soco, e Gandhi cai no chão e volta a se levantar. Quando ele se levanta, olha para esse guarda. O guarda vira para ele e pergunta: quem que te ensinou a ser covarde desse jeito? Gandhi olha para ele e aponta para ele: esse que está crucificado no seu peito. O guarda tinha um colar, uma gargantilha com Cristo crucificado. E Gandhi vira para ele e diz: quem me ensinou a ser covarde desse jeito, não reagindo, foi esse que está no seu peito. Na hora o guarda caiu em si e pediu desculpa. Por quê? Ele, dizendo que era cristão, trazendo Cristo no peito, agindo de que forma? Totalmente contrária a que Jesus ensinou. E Gandhi não era cristão. Gandhi tinha a religião dele, que o seu país tem muitas religiões. Gandhi foi convidado a ler o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, e ficou admirado de ver tanta beleza com tanto ensinamento. E uma vez ele disse: se todos os livros do mundo desaparecerem e ficar apenas o Sermão do Monte, o mundo tem um roteiro para seguir e serem pessoas de bem. Aí a gente pensa: nós estamos aí dizendo que somos cristãos, somos espíritas, mas qual que é o nosso comportamento lá fora? Dentro do lar, no ambiente de trabalho, no lugar que a gente mora, no shopping, onde a gente vai? Como que nós nos comportamos diante da sociedade? Será que estamos fazendo igual este guarda? Ofendendo, humilhando? E de repente as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: mas o Eudes fala que é espírita, o Eudes diz que é cristão, fazendo isso. A gente sabe, né, que muitos de nós
sempre nos apegamos naquela frase: mas eu sou imperfeito. Até quando que eu serei imperfeito? Até quando que eu ficarei dando justificativas injustificáveis, como Joana de Ângeles disse? Até quando eu serei imperfeito? Nós temos um amigo no movimento espírita, trabalhador, já estudou o livro dos Espíritos por 4 anos, estudou o livro dos Médiuns por mais 4 anos, e ele compartilhando com a gente, o ano passado, já ele trabalhando em um grupo mediúnico, numa reunião mediúnica, ele chega para a gente no grupo em que nós estávamos participando e compartilha uma situação que aconteceu com ele em novembro. Ele estava muito triste, dizendo: eu sou espírita há tanto tempo, eu já estudei o livro dos Espíritos, eu leio o Evangelho, mas essa semana eu fiquei muito decepcionado comigo, porque eu estava no mercado aqui em Cuiabá com minha esposa, e por um motivo banal, eu comecei a reclamar de um produto como funcionário desse supermercado, e quando eu vi, eu estava gritando com ele no meio do mercado, sendo estúpido, agressivo. Quando eu parei para perceber, num lugar público fazendo isso, eu pensei: meu Deus, mas eu sou espírita, eu sou trabalhador, como que eu ainda faço esse tipo de coisa? Quando que eu vou conseguir mudar, fazer aquilo que Jesus ensinou e que os Espíritos estão me ensinando?